Você já ouviu falar sobre a lenda da Bela da Meia-Noite? Alguns dizem que é apenas um delírio de caminhoneiros exaustos, uma alucinação causada pelo cansaço e pela solidão da estrada. Mas e se eu te disser que há relatos reais e que todos eles terminam da mesma forma, com o desaparecimento de quem a vê? Imagine-se dirigindo sozinho em uma estrada deserta. O relógio marca exatamente meia-noite. O rádio começa a falhar. A temperatura dentro da cabine cai de repente e no reflexo do retrovisor você vê uma mulher de vestido branco parada no acostamento, sorrindo para você. Você desacelera por um segundo, talvez para olhar melhor, mas quando pisca, ela já não está mais lá. O que você faria? Acelerar e fugir ou parar para descobrir quem é ela? Essa história não é apenas um conto assustador. O caminhoneiro que viveu esse relato nunca mais foi visto. Agora me diga, você tem coragem de continuar assistindo? Carlos Menezes era um caminhoneiro experiente. Com 25 anos de estrada, ele já tinha visto de tudo. Tempestades repentinas, animais atravessando no meio da noite e até mesmo bandidos tentando bloqueá-lo para roubar a carga. Mas nada, absolutamente nada, o prepararia para o que estava prestes a acontecer. Naquela noite, Carlos dirigia por uma estrada deserta do interior, cortando um trecho isolado entre duas cidades pequenas. A viagem tinha começado tranquila, sem qualquer problema mecânico ou atraso, e ele estava certo de que conseguiria chegar ao destino antes do amanhecer. O rádio tocava baixinho, apenas para quebrar o silêncio opressor da madrugada. O relógio digital do painel marcava 23h47. O ar dentro da cabine estava pesado, quase sufocante. Ele baixou o vidro da janela para deixar o vento fresco da noite entrar. Mas estranhamente, o ar parecia gelado demais para aquela época do ano. Um arrepio percorreu sua espinha, mas ele tentou ignorar. Talvez fosse apenas o cansaço. A estrada estava deserta. Nenhum outro veículo à vista. Nenhum posto de gasolina ou casa nos últimos quilômetros. Apenas escuridão e o som dos pneus no asfalto. Foi então que ele percebeu algo estranho. No acostamento, à frente, uma figura solitária se destacava sob a fraca luz da lua. Era uma mulher. Alta, magra, vestindo um longo vestido branco que esvoaçava levemente com o vento. Carlos franziu a testa. O que uma mulher estaria fazendo ali, no meio do nada, àquela hora? Ele reduziu a velocidade instintivamente. Seu primeiro pensamento foi que talvez ela precisasse de ajuda. Mas conforme se aproximava, algo dentro dele gritava para que não parasse. Quando estava prestes a passar por ela, a mulher virou o rosto em sua direção. O coração de Carlos disparou. Seus olhos se arregalaram ao perceber que o rosto dela não tinha feições. Era uma máscara de pele pálida e sem vida, sem olhos, nariz ou boca. Apenas uma superfície lisa, como uma boneca inacabada. Ele acelerou. O caminhão rugiu na estrada, deixando para trás aquela aparição impossível. Seu coração martelava dentro do peito e ele tentava racionalizar o que acabara de ver. Teria sido um truque da luz? Um delírio causado pelo sono? Mas então, o rádio começou a chiar. A temperatura dentro da cabine caiu ainda mais, e uma voz sussurrada e distorcida escapou pelos alto-falantes. Carlos. Os dedos dele apertaram o volante com força. Ele não tinha contado seu nome para ninguém naquela noite. O relógio no painel piscou e marcou meia-noite. Pedro Menezes era um caminhoneiro experiente. Com 25 anos de estrada, ele já tinha visto de tudo. Tempestades repentinas, animais atravessando no meio da noite e até mesmo bandidos tentando bloqueá-lo para roubar a carga. Mas nada, absolutamente nada, o prepararia para o que estava prestes a acontecer. Naquela noite, Pedro dirigia por uma estrada deserta do interior, cortando um trecho isolado entre duas cidades pequenas. A viagem tinha começado tranquila, sem qualquer problema mecânico ou atraso, e ele estava certo de que conseguiria chegar ao destino antes do amanhecer. O rádio tocava baixinho, apenas para quebrar o silêncio opressor da madrugada. O relógio digital do painel marcava 23h47. O ar dentro da cabine estava pesado, quase sufocante.
Ele baixou o vidro da janela para deixar o vento fresco da noite entrar. Mas, estranhamente, o ar parecia gelado demais para aquela época do ano. Um arrepio percorreu sua espinha, mas ele tentou ignorar. Talvez fosse apenas o cansaço. A estrada estava deserta. Nenhum outro veículo à vista. Nenhum posto de gasolina ou casa nos últimos quilômetros. Apenas escuridão e o som dos pneus no asfalto. Foi então que ele percebeu algo estranho. No acostamento, à frente, uma figura solitária se destacava sob a fraca luz da lua. Era uma mulher, alta, magra, vestindo um longo vestido branco que esvoaçava levemente com o vento. Pedro franziu a testa. O que uma mulher estaria fazendo ali, no meio do nada, àquela hora? Ele reduziu a velocidade instintivamente. Seu primeiro pensamento foi que talvez ela precisasse de ajuda. Mas conforme se aproximava, algo dentro dele gritava para que não parasse. Quando estava prestes a passar por ela, a mulher virou o rosto em sua direção. O coração de Pedro disparou. Seus olhos se arregalaram ao perceber que o rosto dela não tinha feições. Era uma máscara de pele pálida e sem vida, sem olhos, nariz ou boca. Apenas uma superfície lisa, como uma boneca inacabada. Ele acelerou. O caminhão rugiu na estrada, deixando para trás aquela aparição impossível. Seu coração martelava dentro do peito e ele tentava racionalizar o que acabara de ver. Teria sido um truque da luz? Um delírio causado pelo sono? Mas então, o rádio começou a chiar. A temperatura dentro da cabine caiu ainda mais e uma voz sussurrada e distorcida escapou pelos alto-falantes. Pedro. Os dedos dele apertaram o volante com força. Ele não tinha contado seu nome para ninguém naquela noite. O relógio no painel piscou e marcou meia-noite. Pedro sentia o suor frio escorrer pela nuca. A voz que saiu do rádio ainda ecoava em sua mente, um sussurro impossível de ignorar. Ele apertou os olhos por um segundo e tentou se convencer de que estava cansado, que seu cérebro pregava peças depois de tantas horas dirigindo. Mas o ar gelado dentro da cabine dizia o contrário. A estrada continuava deserta e o ponteiro do velocímetro marcava 110 km/h. Ele queria sair dali o mais rápido possível, esquecer o que viu, esquecer aquele rosto sem feições. Foi então que os faróis começaram a piscar. Primeiro, um breve oscilamento. Depois, um apagão repentino. Por um momento angustiante, ele dirigia completamente às cegas, cercado pela escuridão absoluta. Não, murmurou batendo com a mão no painel. Os faróis voltaram. Pedro sentiu o coração martelar contra o peito. O que estava acontecendo? Um problema elétrico? O caminhão nunca havia dado defeito antes. Respirando fundo, tentou acalmar os nervos, mas algo chamou sua atenção pelo retrovisor. Ela estava lá. A mulher de vestido branco sentada na carroceria do caminhão, imóvel. O sangue de Pedro gelou. Como ela subiu ali? Ele não tinha parado. Era impossível. Seu primeiro instinto foi pisar no acelerador. Mas no instante em que o fez, a mulher virou lentamente a cabeça na direção dele. Dessa vez, seu rosto estava diferente. Agora tinha olhos, mas eram fundos e vazios, sem vida. Sua boca se contorcia em um sorriso macabro, como se divertisse com o desespero dele. Pedro desviou o olhar para a estrada. Não podia perder o controle do caminhão. Isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo. Ele repetia, a voz trêmula. O rádio voltou a chiar. A mesma voz feminina, fria e cortante, sussurrou. Por que você não parou, Pedro? Os dedos dele ficaram brancos de tanto apertar o volante. Aquilo sabia seu nome. Foi então que algo ainda mais aterrador aconteceu. Olhando de relance pelo retrovisor, ele percebeu que a mulher não estava mais lá. Mas antes que pudesse reagir, uma mão pálida tocou seu ombro. Pedro soltou um grito e virou o rosto para trás. O banco do passageiro estava vazio. A estrada continuava escura à frente, mas agora havia algo diferente.
O relógio digital no painel piscava sem parar. Meia-noite, meia-noite, meia-noite. O tempo parecia preso naquele exato momento. Pedro sentia que estava sendo vigiado. Algo estava dentro da cabine com ele. Ele não sabia explicar como, mas uma coisa era certa. Aquela não era uma noite comum, e ele não estava sozinho. Pedro respirava pesadamente, seu peito subindo e descendo de maneira frenética. A mão gelada que tocara seu ombro não existia mais, mas ele ainda podia sentir a pressão fantasmagórica dos dedos em sua pele. O rádio continuava a chiar, intercalando estática e sussurros distorcidos. A temperatura dentro da cabine parecia cair ainda mais, e o medo de Pedro se transformava rapidamente em pavor absoluto. Ele precisava sair dali, agora. Pisou fundo no acelerador, sentindo o motor do caminhão rugir contra o silêncio opressor da estrada deserta. O velocímetro subia, 120 km/h, 130 km/h. Mas então, algo impossível aconteceu. No horizonte, uma figura branca surgiu no meio da pista. Era ela. A mulher de vestido branco estava parada bem à frente do caminhão, olhando diretamente para ele. Seus olhos agora estavam completamente negros, e sua boca se abria em um sorriso largo e antinatural, estendendo-se além dos limites do rosto humano. Pedro tentou desviar, girando o volante violentamente para a direita. O caminhão derrapou, os pneus cantaram no asfalto e a carroceria balançou de maneira perigosa. Ele perderia o controle. Não, não, não! Ele gritou, tentando corrigir a direção. Por um segundo, tudo pareceu acontecer em câmera lenta. Ele fechou os olhos instintivamente, esperando o impacto. Mas nada. O caminhão atravessou a mulher como se ela fosse apenas uma ilusão. Pedro arfou, abrindo os olhos. Ela havia sumido, mas o pesadelo estava longe de acabar. A estrada à sua frente parecia diferente. Ele conhecia bem aquele trecho, mas agora tudo parecia errado. A vegetação ao redor estava mais escura. As árvores pareciam mortas e retorcidas. O céu, antes estrelado, agora era um manto negro sem fim, sem lua, sem luz. Ele olhou para o painel. O relógio continuava piscando. Meia-noite. E então algo ainda pior aconteceu. A voz dela surgiu no banco do passageiro. Você nunca mais vai sair daqui, Pedro. Pedro virou o rosto e congelou. Ela estava sentada ao lado dele, perto demais. Tão perto que ele podia sentir seu hálito gelado contra sua pele. Os olhos negros, o sorriso grotesco, o rosto fantasmagórico, tudo ali, a centímetros de distância. Pedro gritou. O caminhão saiu da pista. Tudo se tornou um borrão. A cabine chacoalhou violentamente enquanto ele lutava para controlar o veículo. O som de metal rasgando o asfalto foi ensurdecedor. Por um instante, ele teve certeza de que iria morrer. Então, o impacto veio. Um estrondo. Escuridão absoluta. O silêncio. Pedro abriu os olhos com dificuldade. A primeira coisa que percebeu foi o cheiro de terra úmida. O caminhão estava tombado ao lado da estrada, a cabine amassada, o vidro do para-brisa estilhaçado. Ele sobreviveu, mas algo estava errado. Ele olhou para o painel do caminhão. O relógio ainda piscava. Meia-noite. Pedro se esforçou para se mover. Seu corpo doía, mas ele ainda estava vivo. Tentou alcançar o rádio para pedir ajuda, mas quando olhou para a estrada, seu coração parou. A mulher estava lá, parada no acostamento. O sorriso em seu rosto era ainda maior. E então ela deu um passo em direção ao caminhão. Pedro sentiu o pavor tomar conta de seu corpo. Seu coração batia tão rápido que parecia prestes a explodir. Ele abriu a boca para gritar, mas antes que conseguisse soltar qualquer som, a tela do painel piscou uma última vez. E tudo ficou escuro. O silêncio era absoluto. Pedro tentou abrir os olhos, mas sua visão estava embaçada. Tudo ao seu redor parecia um borrão sombrio.
um mundo distorcido onde a noite nunca terminava. Ele sentia um peso esmagador sobre o peito, como se algo invisível estivesse tentando impedi-lo de se mover. Ele estava morto? Aos poucos, sua audição voltou. O vento assobiava entre as árvores secas e um ruído distante, um som de motor roncando, ressoava pela estrada. Foi então que ele percebeu onde estava. Pedro não estava mais dentro da cabine do caminhão. Ele estava do lado de fora, parado no acostamento, olhando para a pista escura. Seu corpo inteiro gelou quando os faróis de um caminhão se acenderam ao longe. O motor rugia, os pneus cortavam o asfalto, e ele sabia exatamente o que aconteceria a seguir. O caminhão se aproximava rápido demais. Pedro tentou se mover, gritar, correr, mas não conseguia. Seus pés estavam cravados no chão, como se fossem parte da própria estrada. Seu corpo não obedecia mais. Foi nesse momento que ele entendeu. Ele estava no lugar dela. A mulher de vestido branco. Era ele agora. O caminhão se aproximava cada vez mais, e por um instante terrível, Pedro enxergou o rosto do motorista. Era um outro caminhoneiro, assustado, com os olhos arregalados e a expressão de puro horror. O caminhão atravessou Pedro como se ele não existisse. E então, tudo recomeçou. Pedro sentiu seu corpo sendo puxado para a estrada novamente. Ele tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua boca. Ele estava preso ali, preso no tempo, preso na meia-noite, para sempre. Dias depois, noticiários locais relataram um estranho acidente na rodovia. Um caminhoneiro chamado Pedro Menezes foi encontrado morto dentro de seu veículo tombado. A perícia afirmou que não havia sinal de frenagem antes da batida, como se ele tivesse perdido o controle sem motivo aparente. Mas o mais estranho de tudo, alguns motoristas que passaram pelo local nas noites seguintes relataram ter visto uma figura parada no acostamento. Uma silhueta magra, usando um longo vestido branco. E todos que olharam por tempo demais ouviram seu nome sussurrado no rádio, às meia-noite. E aí você teria coragem de pegar a estrada sozinho à meia-noite depois de ouvir essa história? O que você faria se visse alguém parado no acostamento, te encarando no meio da escuridão? Você pararia para ajudar ou aceleraria sem olhar para trás? Muitos caminhoneiros dizem que já viram coisas inexplicáveis na estrada. Mas será que todas são apenas alucinações? Ou existem histórias que ninguém viveu para contar? Comente aqui embaixo se você já passou por algo estranho enquanto viajava de madrugada. E se quiser mais relatos assustadores como esse, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum próximo vídeo. E da próxima vez que pegar a estrada à noite, olhe bem para o relógio. Se ele marcar meia-noite, talvez seja melhor não olhar pelo retrovisor.